Fala galera, esse aqui vai ser um vídeo sobre ecossistema, como que a gente conseguiu criar um ecossistema que hoje consegue atacar aí o nosso cliente, basicamente, pô, praticamente toda a frente empresarial, né? E, por que isso é importante quando a gente fala de ambiente de negócio? É, cara, eu queria começar dizendo que, primeiro, o dinheiro está na mesa. Se você não resolver o problema de alguém, alguém vai. Então, uma coisa que eu falava muito com meu sócio lá no início, cara, era basicamente ali da gente só atender o nosso cliente em uma frente. Enfim, as coisas começam a nascer, né? A gente sai de uma empresa focada só em lançamento, só em marketing digital, é puro, né? E a gente começa a entrar dentro do meio, então, de solucionador de problemas. Ou hoje, né, com o nome bonito, o SaaS, né? Que é basicamente um software que vai resolver o problema de alguém, né? Então, puxando ali que hoje todo mundo tem problema e que a IA hoje pode resolver a maioria dos problemas das pessoas. Tô falando meio empresarial aqui, não é um problema pessoal, tá? Mas, cara, a gente introduz ali a ideia de um ecossistema dentro da nossa empresa hoje. Por que isso tudo começou? Por que é a tendência, tá? Falando de marketing digital. Hoje, resolver a dor única do seu cliente, cara, você vai resolver uma vez só. Às vezes você não vai ter recorrência. Enfim, cara, tava sendo um business de negócio novo a todo momento. Então você vende esse mês para um cliente. Mês que vem você precisa buscar um novo cliente. Por quê? Porque o cliente desse mês você já resolveu o problema. Então, né, começa a ser um jogo ali, cara, que você tá sempre querendo correr atrás da boleta. E a boleta sempre querendo correr atrás de você. Ou melhor, correndo de você, né? Então criar ali um business de recorrência, acho que é o sonho hoje de todo mundo que tá dentro do marketing digital, né? Tá acostumado aí vender produto, um curso assíncrono, fazer a entrega dele toda assíncrona e boa, tá? Só que mês que vem, ele vai fazer o quê? Então daí que começa, né? Muito provavelmente é aí que nasce, inclusive, os business de mentoria. Não tô julgando não, tá? Inclusive o baita business, para mim, é um business que faz mais sentido do que só os cursos assíncronos, tá? Inclusive é uma via que a gente opera aqui dentro de casa. Então, assim, falando muito de negócios, cara, é o que todo mundo quer. Negócio de recorrência, mas ali os picos de venda, né? Trazendo a referência ao Érico, por exemplo, que é a Ladeira, de fazer então os lançamentos. Cara, isso é legal, porque isso acaba gerando um caixa mais rápido, né? Mais rápido, assim, mais robusto, né? Só que, meu, no final das contas, no mês que vem, você começa o mês no zero de novo, você acaba não tendo recorrência. Então aí que nascem os ecossistemas, né? Que é o que está tendo, enfim, maior renome hoje, que são os ecossistemas. Mas, cara, nada mais é do que você criar um business de recorrência para você já vender para sua base de clientes, tá? E, poxa, entenda aqui como vender para sua base de clientes, é uma base onde você consegue validar um produto lá dentro, tá? Porque muitas vezes essa base já confia no que você entrega para eles, né? Se você fez um bom primeiro entregável também, é óbvio. Mas, cara, basicamente então criar um produto, né? Que antes a gente via muito upsell, né? Então a pessoa comprava um curso mais baratinho seu, depois comprava um curso mais caro, comprava um curso mais caro, mais caro, mais caro, enfim. Cara, sua esteira praticamente não tinha fim, mas só com produtos assíncronos. Então, meu, sinto dizer, mas o mercado evoluiu a ponto de que hoje você está tendo ali cada vez mais procura por esse tipo de ecossistema. Então, para você que está tentando hoje validar um produto educacional na internet, cara,
Busque entender exatamente qual que é a dor dessa pessoa que você está resolvendo e ver como que uma ferramenta ou um sistema ou algo que coubesse no dia a dia dela poderia continuar ajudando. Por quê? Porque é dessa forma que você cria um negócio com recorrência. Tá? É dessa forma que você cria ali um negócio que, cara, você não precisa vender todo dia para o mesmo cliente. É só manter o teu entregável, manter o sucesso daquele cliente. Tá? Eu não estou dizendo aqui para fazer um trabalho ruim, não. É desse jeito que muitos SaaS vão morrer nesse ano de 2026, inclusive. Né? Muita gente vendeu muito no ano passado, 24 também, com o boom da IA, Lazy AI, Lovable, Base 44, enfim, todo mundo criando aplicativo a rodo, mas ninguém se preocupando com estrutura de atendimento, estrutura de pós-venda, suporte, e aí, etc. Tá? Então, já que você já soluciona a dor daquele cara, você já ensina como resolver a dor daquele cara, por que não dá o ferramental para ele e fazer com que ele use, né, um sistema que você já validou internamente, tá? Então aí que entra, de fato, a ideia do ecossistema, tá? E aí trazendo um pouco do que o que faz sentido tanto para sua base, mas não só para sua base, você acabar expandindo. Hoje a gente parte de um mundo onde as pessoas estão cada vez mais práticas, então elas querem que você solucione o problema delas, e não só fique falando como resolver. Quando você entrega uma ferramental ali, você acaba pegando essas pessoas que, poxa, eu já sabem fazer, eu já sabem como resolver, mas elas só querem ser práticas. Então elas estão dispostas a pagar para que você execute, né, ou pagar para que o seu sistema apoie elas nessa linha, ou, vamos dizer assim, ajude ela de alguma forma. Então aí, né, normalmente você entra com as ferramentas, solucionando o problema de alguém, tá? E aí você facilita o dia a dia dessas pessoas. E aí que entra a parte onde, cara, você acaba de penetrar o mercado que talvez você não penetraria na parte educacional. Que é na parte dessas pessoas onde, cara, o problema delas já estava resolvido. Ela só queria praticidade. E ela não estava disposta a ouvir você, sei lá, por 2 horas por dia, cada 15 dias ou a cada 7 dias, enfim, tá? E aí você começa a entender qual que é a dor de quem tá fora da sua base, tá? Por quê? Vou vender para sua base, se você entende bem como a sua base opera, você teoricamente sabe muito bem as dores do seu público, da base que você atende. Mas quando você parte para um público externo, cara, você começa a entender de fato como outros negócios inclusive funcionam, como outros nichos funcionam, tá? E é aqui que eu acho que você começa a jogar um jogo grande, tá? Então, falando da minha empresa hoje e um pouco das soluções que a gente busca, cara, é resolver o problema de mais gente. Então, antes, a gente basicamente ali começou com produtos assíncronos e uma espécie de mentoria. E aí, a gente falou, pô, cara, esse nosso cliente da nossa base aqui, pô, tem essa dor específica, cara. Pô, vamos resolver essa dor aqui. Vamos criar um sistema que resolve essa dor. Cara, na época nem era um sistema, tá? Era uma solução ali meio rápida, feita, pô, com Google Forms, Google Sheets, paro de e-mail, enfim. A gente conseguiu resolver uma dor naquele momento. Naquele momento a gente entregou aquilo como um entregável. E a gente entregou por muito tempo, tá? A gente tá validando esse produto há pelo menos uns 6 meses, um ano, sei lá. A fase de validação foi meio longa, até porque a gente mudou né, muita coisa nesse meio do caminho. Mas a partir de hoje, a gente começa a lançá-lo, vamos colocar assim, como de fato um produto, tá? E não mais como um entregável ali para quem adquirir o nosso produto educacional. Então, a gente passou a resolver uma dor de mais gente que às vezes está fora da nossa base. E que com isso, tá? Por isso que vai ser importante você sempre ouvir os clientes que você tem dentro da base. Então, a nossa ideia é começar a coletar, né, qual que é o problema que essas pessoas estão tendo para ir resolvendo. Tá? Então, hoje, cara, se a gente for olhar, a gente tem frente educacional, frente de SaaS, por meio de pagamento,
e automações em geral com IA. A gente acaba resolvendo o problema de todo mundo. E eu acho que isso acaba sendo até um problema, tá? A gente não consegue ser específico em nada. Mas a gente sabe que essa ideia de ecossistema, primeiro, eu penetro mais, tenho capilaridade de receita e, inevitavelmente, eu aumento o valuation. Então, eu consigo ter um valuation maior. Pô, vou vender os negócios agora? Óbvio que não. Mas verticalização, sempre, historicamente, desde que para eficiência, sempre trouxe mais valuation para as empresas. Então, por que não? Cara, a gente está na era da IA, né? Com chat, com prompt, normalmente a gente já consegue resolver bastante coisa no nosso dia a dia, que não resolveu de mais gente, né? Então, tô aqui para dizer que, cara, ecossistema é possivelmente o futuro do marketing digital. Para onde vai, não sei, as coisas estão avançando de uma forma rápida demais, né? E é difícil dizer como que pode ser os próximos, sei lá, 6 meses, um ano. Mas o que eu tenho para dizer é, se você hoje tem uma operação no marketing digital, começa a pensar em ecossistema, começa a entender como você pode resolver uma dor grande do seu cliente através de, cara, sei lá, através de um software, através de uma automação, através de uma entrega, né? Enfim, comece a entender um pouco como você pode atuar nessa linha de resolver problemas. Ah, mas Pedro, eu vou ser um resolvedor de problemas? Inclusive essa era uma frase que meu sócio falava lá no início. Pô, a gente vai ser um resolvedor de problemas dos outros? Hoje eu diria que sim. Hoje a gente resolve o problema dos outros. Por muito tempo a gente resolvia o nosso. E hoje a gente consegue resolver um pouco dos problemas dos outros, né? Então, poxa, a gente precisava ter uma estrutura de meio de pagamento. O que eu fiz? Ou melhor, né? O que nós fizemos? Cara, vamos buscar aqui uma estrutura que a gente consegue montar, então, um meio de pagamento. Vamos definir aí qual que vai ser o nosso público-alvo. Pô, primeiro vamos validar. A gente validou dentro de casa, usando para nós. E hoje é uma solução que a gente consegue, assim, com facilidade, colocar para rodar em pelo menos. Vamos colocar aí pelo menos 30 dias. Acho que já dá pra gente começar a colocar esse projeto para rodar. Hoje a gente acaba tendo muitas frentes e poucos braços, inclusive. Essa é uma dor. Tá? O ecossistema precisa de braço. Só que para ter braço, precisa de receita. E vou te falar, normalmente a receita avança e os braços não acompanham. Então você acaba tendo que ter braços aí até antes de ter a própria receita. Então esse que acho que é o grande gargalo, né? Na verdade, você acaba vendo que, poxa, você acaba precisando de mais gente para poder te ajudar a resolver esses problemas e, no final das contas, você se torna o gargalo da operação como um todo. Mas assim, cara, esse é um vídeo para te encorajar. Quero te encorajar aqui a criar um ecossistema, a entender a dor a fundo do seu cliente e buscar como você resolve ela da melhor forma possível e da forma mais barata possível, tentando manter qualidade. Porque se você fizer só por fazer, cuidado, cara. O mercado tá canibal, viu? O mercado tá crescendo. Então busque fazer um entregável de qualidade. Porque senão, você só vai ser mais um no marketing, tá? No meio do marketing digital aí, no meio de empresas. E outra coisa, pessoal. Não tô aqui pra derrubar e nem nada, mas, procura resolver dor de negócio físico, tá? Por quê? Cara, os negócios físicos existem desde sempre. Então, poderes na máquina a vapor. E se a gente for olhar, industrial, bancário, varejo, essas empresas sempre existiram e provavelmente elas sempre existirão, tá? Então não fica só se apegando em tentar surfar essa onda toda do digital, não. Mas entende que tem bastante dinheiro lá fora. E vou te falar, tá? As empresas muito grandes mesmo,
na sua grande maioria, hoje, tá? Um relógio aqui, mas no dia 4 de abril, no dia 4 de maio de 2026, ainda, cara, dominam os valuations pelo mundo. Tá? Então estamos falando de empresa de serviço, empresa bancária, indústrias, varejo, atacado e etc, e etc. Então procura tentar ali reduzir o tempo de um problema que seu cliente tenha para poder resolver. Cara, e procura ser bem remunerado por isso, tá? Produtos high ticket e dessa forma que muito possivelmente você vai estar aqui com a sua empresa, cara, pelos próximos aí 5 anos, vai, pelo menos. Não sei como é que vai ser daqui 5 anos. Esses vídeos que eu venho gravando é o terceiro vídeo que eu vou postar aqui. É até um banco para poder mensurar um pouco da nossa evolução do lado de cá. Então hoje a gente é uma empresa com muitas frentes, mas que, querendo ou não, é muito difícil dizer como é que vai ser daqui 5 anos, pelo menos no mercado. Para onde vai a minha empresa, eu tenho quase certeza pelo lugar que a gente está caminhando. Eu digo quase, porque é muito difícil cravar o futuro. Mas a gente tem um plano a seguir, tá? Mas, pô, é isso. O vídeo era mais hoje para falar sobre ecossistema, por que isso é importante, por que isso é interessante, por que você deveria fazer isso também. Pô, é isso. Vou fazer uma fotinho aqui agora para thumb, mas é isso.